Eu estou aqui tomando meu café e meditando um pouco em algumas falas que a gente ouve por aí. Alguns pastores, alguns pregadores gostam muito da seguinte fala: não toqueis nos ungidos de Deus. Mas quem são os ungidos de Deus? Quem são os ungidos do Senhor? O que a Bíblia fala sobre isso? Já paraste para pensar? Quer ver um exemplo? Muitos usam o seguinte texto, né? Davi tem a oportunidade de matar Saul. Davi, um soldado que está junto com ele, quando ele estava escondido dentro de uma caverna, no fundo da caverna, Saul e seu exército param na frente, Davi foge enquanto eles dormem, e ali Davi tem a oportunidade de cravar uma lança no coração, atravessar o peito de Saul. E Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, muitos usam esse texto, né, para tentar justificar as suas loucuras. Muitos pregadores, muitos pastores usam esse texto para justificar a opressão que eles lançam sobre os membros, a manipulação espiritual que eles fazem com os textos para poder controlar a mente, a vontade, o coração dos membros. Agem com inverdade, com falsidade. Muitas vezes usam esse texto para esconder os seus podres, sua podridão, né? Porque eles sempre querem manter essa imagem de santarões, né? Então eles querem também esconder a sua podridão, né? Pastores que às vezes aí nunca mostram o quanto eles tiram de salário, o quanto entra nas suas igrejas, porque se eles mostrarem fisicamente o quanto entra e o quanto eles tiram de salário, muitos irmãos vão se escandalizar, vão ficar apavorados em saber que seu pastor tira um baita salário, né? Por isso que eles têm seus carrões, suas casonas, por isso que eles conseguem manter uma vida assim bem tranquila, luxuosa, e estão sempre lá no púlpito chorando, chorando e chorando pelas ofertas e dízimos e ajudas e tudo mais. Não estou dizendo que o pastor não deve ensinar sobre dízimos e ofertas, porque isso é bíblico. O dízimo, a oferta, ajudar a igreja, se a sua igreja é bíblica, você deve ter o compromisso de ajudar ela, sim, senhor. Então, ajudar a igreja, isso é bíblico. Mas o problema é a incoerência que a gente vê, né? Irmãos que trabalham 9 horas por dia, às vezes até mais, para ganhar quando ganha 2.000, 2.500 reais de salário, alguns são privilegiados, ganham até 3, né? Todo mês tem que ir lá bater cartão, cumprir meta, né? Fazer produção, enfim, aguentar algumas vezes desaforos, né? Suportar às vezes sermões dos seus chefes, seus patrões, cobranças, pressão, né? Pessoas que têm calos nas mãos, pessoas que realmente lutam para sobreviver. E elas, por um milagre de Deus, por acreditarem numa instituição e nas escrituras, elas vão lá e dão o seu dízimo, a sua oferta, e dizimam para Deus, e fazem isso com gratidão, com amor, com carinho. Só que muitas vezes elas se perguntam, né, será que tá certo, né, o meu pastor ter o melhor carro da igreja, porque ele é um ungido? Será que tá certo o meu pastor ter uma baita casa, quando não duas, quando não três, né? É um tal de compra sítio, vende sítio, compra apartamento, vende apartamento, é uma festa, né? É uma festa. Então, quando você percebe essa ostentação de alguns pastores, você deve começar a ficar esperto. Será que o teu dinheiro está mesmo indo para a obra missionária? Né? Será que teu dinheiro realmente está sendo investido no reino de Deus ou no reino dos ungidos?
Preste bem atenção. Estou dizendo que o pastor não pode ter um carrinho bom, uma casinha boa, ele pode, mas ele tem que viver segundo a sua realidade, né? É complicado, sabe? É desproporcional, na minha opinião, né? O pastor ter o melhor carro da igreja, o pastor ter a melhor casa, né? E continuar lá no púlpito chorando, porque para eles às vezes é fácil, né? É só abrir a salva e ver quanto tem lá dentro e voltar a chorar lá no púlpito. E isso é complicado diante de Deus, porque muitas vezes a maioria dos pastores, eles têm uma motivação errada. Tanto que o tempo que eu trabalhei na obra, muitas vezes fomos julgados não pelo resultado de almas convertidas, mas pelos números. Muitas vezes, pelas entradas financeiras, éramos julgados se a nossa igreja estava indo bem ou mal, se éramos bons ou maus obreiros, né? Então eu estou dizendo o meu caso, né? Você avalia o seu caso. Mas a gente percebe assim como a hipocrisia ainda é muito grande. Então quando Davi está dizendo de não tocar no ungido, ele não está dizendo de discordar de Saul, de argumentar, de falar, de questionar, porque é isso que muitos pastores querem fazer, calar a sua boca. Eles querem te calar. Quando eles não conseguem te calar, muitas vezes vão te defamar. É assim que funciona. E aí o que acontece? A gente tem que ver que o que Davi está dizendo, que longe dele de matar Saul. E não é para matar ninguém. O cristão não é para sair por aí matando. A não ser que seja em legítima defesa, né? Um bandido vir te roubar, te assaltar. Você tiver a chance de derrubar ele, azar do bandido. Mas não é para sair por aí batendo em pastor, matando o pastor, né? Mas veja que em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Jesus se torna um ungido de Deus. Pastor não é um ungido privilegiado que pode pintar e bordar, fazer o que dá na telha, fazer os pequeninos do Senhor de palhaço. Não, pastor ele vai prestar conta também. Sabe, tem um texto que eu acho muito importante que os pastores evitam ler e pregar, que é Mateus 7,21, onde diz assim, ó, Jesus está dizendo o seguinte, até o 23, ele diz assim, ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Naquele dia, muitos me dirão, presta atenção, em teu nome profetizamos ou pregamos, em teu nome expulsamos demônios. Olha só, em teu nome fizemos maravilhas, coisas extraordinárias. Quando diz em teu nome fizemos maravilhas, é Jesus que está falando isso. Esses pastores, esses pregadores fizeram coisas extraordinárias. Porém, Jesus termina essa passagem dizendo, porém, eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Não há nada pior na vida de um crente do que ele ser um desconhecido de Cristo. Mesmo que ele se intitule ungido do Senhor, inquestionável, né? Impõe sua autoridade, seu autoritarismo. Isso é triste, mas é a realidade da igreja atual. Nós temos um monte de empresários da fé, autoritários, que na verdade não temem o nome do Senhor e nem respeitam a sua palavra. Apenas usam a palavra de Deus para sobreviverem, para ganharem seus lucros. Paulo advertiu, se não me falha a memória, a carta a Tito, se não me falha a memória, Paulo diz que haveria um tempo em que farão de vós comércio. Né? Então, queridos, esse é o ponto que nós temos que estar atentos. Cuidado com essa conversa de cobertura espiritual, princípio de honra, não toqueis nos ungidos. Tudo isso
Há um fundo de verdade, mas muitas vezes é distorcido para favorecer uma classe, uma elite eclesiástica, para que ela venha ter toda a liberdade de dar ordens, de decidir sobre a tua vida, e ele se torna uma espécie de mediador entre você e Cristo. E isso se chama idolatria. Não se apegue ao homem, se apegue a Cristo, a sua palavra. Seja maduro na fé. Leia a Bíblia. Vá para cima da Bíblia. Se alimente da palavra de Deus. E sim, você deve questionar o seu pastor quando ele está fazendo algo errado, com educação, com respeito, mas deve questionar. Porque a autoridade máxima do crente ou da igreja de Cristo não é uma entidade, não é um cargo eclesiástico, não é um homem. É as Escrituras e todos estão sujeitos a elas. Então, não estou dizendo que você não deve respeitar o seu pastor. Deve respeitá-lo. E quando for confrontá-lo e questioná-lo, faça isso com amor, com educação, com respeito, mas faça. Porque a fé que não questiona se torna fanatismo. E isso não é bom, porque o fanatismo te cega espiritualmente. Ok? Cuidado então com os tais não toqueis nos ungidos do Senhor. Lembre-se, se você está em Cristo, se você crê em Cristo, você também se torna a menina dos olhos de Deus. Amém? E tem muito pastor que tem machucado, batido e ferido a menina dos olhos de Deus. Cuidado, para que você naquele dia também não seja surpreso com esse apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então são muitas hipocrisias, é muita religiosidade hipócrita, é muita pompa, falsidade, é muita mentira assim. Cuidado, observe as Escrituras, fique firme com Cristo e com a sua palavra. Que Deus te dê graça.